Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. O convidado de hoje está no meio de um verdadeiro furacão. As investigações jurídicas e policiais sobre o ex-presidente Lula. Vamos ver quem é ele. Temos aí o doutor Cristiano Zanin Martins, que é advogado do ex-presidente Lula. Muito obrigado por ter vindo, doutor Martins. Martins ou Zanin, como você prefere? Zanin ou Martins, você que escolhe. Boa noite, obrigado, é um prazer estar aqui com você. Doutor Martins, vamos à coisa mais polêmica e mais recente, o recurso que o senhor encaminhou a Genebra, à ONU, né, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, dizendo que o presidente Lula precisa ser protegido, que ele está sendo perseguido juridicamente aqui no Brasil. O senhor não confia na justiça brasileira? O senhor não confia nas instâncias superiores? Não, na verdade não é isso, Mário. Nós constatamos a ocorrência de diversas violações a garantias fundamentais do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Essas violações ocorreram e continuam a ocorrer. Esses processos já foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal e, a despeito disso, não houve a cessação das violações. Ao contrário, o Supremo devolveu os processos ao juiz Sérgio Moro, mesmo sabendo que ele já havia praticado uma série de ilegalidades e sabendo que ele não tem a necessária imparcialidade para dar continuidade a essas investigações. Agora, o Supremo é uma instância superior e é soberano. O senhor não confia, refaça a pergunta, o senhor acha que ele não está dando conta da situação e recorre a Genebra, é isso? Na verdade, esse comunicado a Genebra, ele tem como premissa a ausência de remédio eficaz e célere para fazer cessar as violações às garantias fundamentais. Então, não adianta vir uma decisão no futuro distante para reconhecer que havia uma violação. Então, o que nós buscamos é um meio que possa, de forma eficaz e célere, reconhecer a ocorrência dessas violações às garantias fundamentais e proporcionar uma investigação que seja dentro do devido processo legal, com observância de todas as garantias fundamentais e que haja um processo justo. Não é isso que está ocorrendo neste momento. Agora, uma das questões o senhor também tentou trazer o julgamento, algumas das questões do julgamento dos processos contra o presidente Lula de Curitiba para São Paulo, dizendo que o fórum adequado é São Paulo, as questões, por exemplo, relativas ao sítio em Atibaia e ao apartamento no Guarujá, na Praia das Astúrias. E isso o juiz Moro disse que não, que o foro é lá. Isso seria uma das violações? A questão aí é o seguinte, você não tem nenhum elemento concreto que possa vincular as investigações sobre o sítio de Atibaia, sobre o triplex ou palestras, não há nenhuma vinculação com Curitiba e muito menos com os supostos desvios da Petrobras. Então, para você fixar a competência de Curitiba, haveria necessidade de um elemento concreto. Discurso não serve para alterar a competência de um juízo. Então, o que nós temos hoje é discurso. Não há um elemento concreto de que tenha vinculação com Petrobras, não há Atibaia fica em São Paulo, Guarujá fica em São Paulo e as palestras foram contratadas em São Paulo. Então, não existe nenhum vínculo com Curitiba. Sim, então, nós manejamos essa exceção de incompetência, o juiz Moro não aceitou, a decisão não indica, repito, nenhum elemento concreto de vinculação e nós vamos continuar essa discussão nas instâncias superiores. Agora, o Petrobras também não fica em Curitiba, fica no Rio de Janeiro. E, não obstante, o processo é lá, porque foi lá que começou, foi lá que pegaram o negócio do Youssef. No caso do sítio de Atibaia e do apartamento no Guarujá, há também elementos na resposta que o juiz Moro deu. Ele diz, olha, isso aí foram reformas feitas pela Odebrecht, pela OAS, duas empreiteiras que estão ligadas
ao escândalo da Petrobras, e tiveram, e elas mesmas reconheceram, a OAS já explicitamente, o Odebrecht está fazendo delação premiada. E o presidente Lula seria beneficiário de reformas feitas por essas duas empreiteiras. Por que então não pode ser feito em Curitiba o processo? Então, como eu disse, não adianta você colocar hipóteses para, a partir dessas hipóteses, sem nenhum lastro concreto, você poder justificar uma mudança de competência. Então, hipótese não serve para isso. Não há nenhum elemento que possa demonstrar que um único centavo de desvio da Petrobras tenha vinculação com essas investigações que você acabou de citar. Então, se não existe esse elemento, não adianta fazer afirmações outras para poder segurar essa competência que não é do juiz da Lava Jato. Mas uma argumentação do Moro, no documento que ele escreve, ele diz, olha, mas justamente como não há um elemento de decisão, é um elemento processual, é ainda no processo, na investigação. Ele diz claramente, olha, não é um julgamento, não é eu não estou querendo provar que a Odebrecht ou a AES fizeram as reformas em troca disso ou daquilo. Mas é um elemento do processo e vai ser investigado. Não lhe parece razoável isso? Não, porque, na verdade, mesmo para você ter investigação, você tem regras claras dispostas na legislação que estabelecem o local onde essa investigação tem que ser feita. Então, primeiro ponto, essas propriedades definitivamente não são do ex-presidente Lula. Então, já existem elementos concretos, provas cabais que mostram que, de um lado, o sítio de Atibaia pertence às pessoas que figuram no título de propriedade. E também há documentos que mostram que essas mesmas pessoas usaram de recursos próprios para fazer o pagamento da propriedade. Cheques administrativos. Exatamente. E tem, enfim, toda a origem dos recursos. Em relação ao triplex, também não há nenhum elemento que possa permitir a afirmação de que o ex-presidente Lula seja proprietário. Ele foi um dia no triplex para verificar se tinha interesse na compra. Verificado que não tinha interesse na compra, ele simplesmente não foi adiante. E Dona Marisa, que tinha uma cota da Bancop, pediu o resgate dos valores que ela havia investido de 2005 a 2009. Então, tudo isso já está muito claro nos procedimentos investigatórios. Mas as hipóteses que foram colocadas no início para justificar diversas medidas arbitrárias contra o ex-presidente Lula, desde a decretação, na verdade, da sua condução coercitiva, sem previsão legal, da interceptação dos seus telefones, da divulgação dos áudios dessas interceptações. Dentre outras coisas, essas hipóteses hoje foram superadas todas por elementos já existentes nas investigações e, a despeito disso, esses inquéritos permanecem abertos. Sim, mas perdoe fazer o papel de advogado aqui, mas, enfim, para a gente tentar esclarecer a questão. O sítio de Atibaia, por exemplo, não há dúvida, está lá, é Fernando Bittar e o Jonas, que são os proprietários. Exato. E que deram cheque, parece que tem renda. Agora, quem faz a reforma, primeiro é o Odebrecht, depois é a OAS, vai lá o presidente da OAS, vai lá com o Lula, o engenheiro que está fazendo a reforma da OAS, vem uma equipe de funcionários da OAS, vem da Bahia e ficam aqui em Atibaia fazendo isso. Tudo isso configura uma certa suspeita. Não, esses dois lá são laranjas e o dono verdadeiro é o Lula. Isso não lhe parece também que, para esclarecer essa questão, pode ser, olha, reafirmo, está lá na escritura de propriedade, mas, na prática, os cremes que tinham no laudo, tá isso, que tinham no banheiro, eram da Dona Marisa, a roupa de cama era da Dona Marisa, era tudo da família Lula. Então, isso não cria uma estranheza e não levanta uma série de suspeitas que o senhor, ao tentar trazer o foro para São Paulo, não agravaria suspeitas, hein? Então, vamos lá. Para ser a tese de que seria laranja, pressupõe o seguinte, a pessoa não tem um recurso, ela recebe de terceiro esse recurso e esse terceiro, na verdade, dá o recurso, a pessoa compra em nome dela, mas ela não é o real proprietário. Não é o caso do Fernando e do Jonas. Por quê? Porque eles provaram, através de documentos, que os recursos usados na compra do sítio de Atibaia têm origem na família Bittar e origem
nos recursos próprios do Jonas. Então, essa tese do laranja, ela não pode subsistir, não existe o laranja de si próprio. Se eles provaram que usaram recursos próprios para fazer essa compra, você não pode insistir numa tese do laranja ou de interposta pessoa. Por que essa tese ainda fica sendo batida pela Lava Jato? Porque o juiz Sérgio Moro fez um pré-julgamento sobre esse assunto em março deste ano, quando ele encaminhou um documento ao Supremo Tribunal Federal, já partindo dessa tese de que o ex-presidente Lula seria proprietário de fato. Então, como foi feito esse pré-julgamento, então hoje há necessidade de manter esta afirmação, mesmo a Lava Jato já tendo conhecimento de todos os documentos que descaracterizam essa suspeita. Agora, então, por que superada a premissa de que não é proprietário, de que não é o proprietário de fato, tudo mais, na verdade, perde o sentido, porque a premissa de toda a investigação é essa. É o proprietário do sítio ou não é? Agora, mas por que então que duas grandes empreiteiras fariam essas reformas e não receberam essas duas grandes empreiteiras para Fernando Bittar e o Jonas? E sendo que é o Lula que está lá sempre? Na verdade, a questão é o seguinte: quem é o beneficiário de qualquer reforma feita nesse sítio? São os proprietários. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não há nenhum elemento que possa vincular qualquer atividade feita nesse sítio a desvios da Petrobras. Então, se você tem uma situação colocada e clara como essa, não há sentido você insistir em teses que não se confirmam pela prova que está nos autos desses inquéritos. Agora, o senhor se dá por satisfeito com essa explicação? O senhor, pessoalmente? O senhor tem um amigo que lhe daria um sítio, essas coisas? Na verdade, a questão é a seguinte: deixaria você usar tem que analisar o histórico desse caso. Então, vamos lá. O ex-presidente Lula é amigo do Jacob Bittar, pai do Fernando, há mais de 40 anos. Então, eles tiveram uma proximidade grande. Depois, no final do mandato presidencial, essa proximidade voltou a ganhar corpo e havia a intenção do Jacó de comprar um lugar onde ele pudesse frequentar com amigos, inclusive com o ex-presidente Lula e seus familiares. E essa foi toda o que motivou a compra desse sítio. Isso é relatado tanto por todas as pessoas que participaram desse evento, relatam a mesma coisa. Então, não há isso faz parte de uma dinâmica, de uma amizade. Você não pode querer criminalizar a amizade, senão você impede. Muitas pessoas, aliás, têm as suas propriedades e permitem que pessoas próximas se utilizem. Isso não é crime, isso não pode ser considerado crime. Me diga mais uma coisa em relação ainda ao sítio, que é a questão das tralhas, das coisas que o presidente ganhou na presidência e que foram encaixotadas, foram trazidas para São Paulo. Eram para o sítio? Na verdade, o que acontece? Quando um presidente da República deixa o cargo, ele recebe uma série de presentes, documentos, cartas, enfim, várias coisas que ele ganha ao longo do mandato. No particular, né? Que são triadas, sim, né? Sim, existe uma lei que disciplina esse acervo presidencial e estabelece várias regras, inclusive. Bom, o ex-presidente Lula não tinha, na verdade, para onde levar esse acervo. Então, uma parte desse acervo, com a concordância do Fernando Bittar e o Jonas Suassuna, foi levado para o sítio de Atibaia. E para que houvesse, esse material fosse acomodado, foi feita uma reforma no local, uma pequena reforma. E o Fernando Bittar, inclusive, levou aos investigadores a prova de que ele fez essas reformas, de que ele pagou essas reformas, assim como outras provas. Para você ter uma ideia, ele levou, no dia 14 de março, aos investigadores, um jogo de mais ou menos umas 600 folhas com inúmeras notas e comprovantes de pagamento, não só de reforma, como também da manutenção do sítio, documentos de que ele frequentou o sítio, os pedágios de que ele ia para o sítio. Que ele, Fernando ia para o sítio. Há cerca de 100 vezes
de idas dele ao sítio comprovados por documentos. Então, essa prova documental, ela é desprezada pelos investigadores, né? Mas ela serve para colocar uma pá de cal nesse assunto sobre a propriedade do sítio. A propriedade, a manutenção, enfim, tudo isso é feito pelos proprietários. Agora, uma parte do acervo também foi para depósitos e que foram pagos pela OAS. Isso é irregular, o senhor acha ou não? Eu não vejo nenhuma irregularidade. Como eu disse, quer dizer, o presidente, ele sai do mandato e ele tem que dar um jeito de acomodar aquele acervo presidencial. Então, havia essa dificuldade e uma parte teve que ir para uma empresa que faz estocagem. E houve, enfim, uma empresa Agora, mas que você se paga dispôs... por uma empreiteira que tinha negócio com o Estado, não lhe soa estranho isso? Não, na verdade você tem... existe algum ato irregular que foi cometido para, enfim, uma troca? Não tem, não houve, isso jamais apareceu. Não há em nenhum dos procedimentos da Lava Jato um indício, muito menos uma prova de que o ex-presidente tenha beneficiado alguma empresa e recebido alguma contrapartida. Sim. Então, essa é a premissa. Uma conclusão do laudo é que o sítio foi comprado por Fernando Bittar e pelo Jonas para uso da família Lula. Isso eu estou citando entre aspas. O senhor disputa isso ou não? Essa afirmação? Na verdade, não é para uso da família Lula. O que foi feito é que a família Bittar tinha o interesse de ter um local onde eles pudessem conviver com amigos, inclusive a família do ex-presidente Lula. Então, não era para uso exclusivo do ex-presidente Lula. A família Bittar e Jonas também frequentavam. Por isso que eu disse há pouco, o Fernando Bittar levou aos investigadores a prova de que ele esteve cerca de 100 vezes no sítio. Tá. E todos os depoimentos de pessoas que frequentavam o sítio mostram que o Fernando, a família Bittar principalmente, sempre estava no local convivendo com a família do ex-presidente. Então, é impossível, postas essas premissas, postas essas provas sobre a propriedade, sobre a frequência, enfim, tudo isso derruba, fulmina a tese de que esse sítio pertence ao ex-presidente Lula. Não é possível sustentar juridicamente, validamente, de que essa propriedade não seja das pessoas que constam no título. Tá certo. Uma outra questão, a questão da obstrução da justiça, que o presidente agora é réu, né, num processo do Supremo, porque ele teria obstruído a justiça em 2 casos, se não me falha a memória. Ambos nascem da delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral. Uma com relação ao Severo, dar dinheiro ao Severo para ex-diretor da Petrobras não fazer delação premiada, e a outra nomeação de um juiz do STJ que iria cuidar do caso, evitaria a continuidade da prisão de Marcelo Odebrecht. O que o senhor acha disso? Então, na verdade, o ex-presidente não é réu no Supremo. O que existe no Supremo é um inquérito aberto para fazer uma investigação. Foi pedido pelo Procurador-Geral da República a abertura de um inquérito. Isso. Em Brasília, foi aberto o inquérito. Isso. Em Brasília, existe uma ação penal, uma denúncia recebida, que tem por base exclusivamente a delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Então, essa delação ela foi tomada numa circunstância bastante desfavorável ali do senador, ele estava preso, fez a delação para sair da cadeia. Quando ele deu uma entrevista à revista Piauí em junho, ele relatou as circunstâncias em que ele estava para fazer essa delação. Ele foi colocado numa cela sem luz, com fumaça de um gerador, enfim. São elementos que tiram a voluntariedade da delação. A delação, primeiro, não é meio de prova. O Supremo já assentou isso. E se colhida sem a voluntariedade, ela fica bastante comprometida. Então, esse é o cenário da delação. Ele foi pressionado, vamos dizer assim, a fazer essa... Ao meu ver, não havia o requisito da voluntariedade ali presente. Além disso, a delação ela não tem nenhum respaldo probatório. A denúncia foi feita exclusivamente com base numa afirmação de que o senador teria
mantido um diálogo com o ex-presidente sobre a delação do Nestor Severo. Só que não há nada que possa respaldar essa afirmação. Ao contrário, se você olha o conjunto dos elementos, o Nestor Severo nunca fez referência ao ex-presidente Lula, mas sim ao senador Delcídio do Amaral. O ex-presidente Lula não tinha nenhum motivo para tentar impedir a delação do Nestor Severo. Não havia nada que pudesse justificar uma conduta dele visando obstrução à justiça. Isso não ocorreu e nós temos certeza que isso será reconhecido na ação de Brasília. Nós vamos apresentar a defesa nos próximos dias e eu tenho certeza que, ao final, essa acusação Agora, vai ser julgada. O seguinte também, o Delcídio, o senador Delcídio, era muito próximo ao presidente, foi muito próximo, até, vamos dizer, a CPI. Depois da CPI ele se afasta, mas depois voltam. Essa não configura uma amizade, uma proximidade, isso também? Mas, bom, primeiro, na verdade, havia só uma proximidade política. Isso foi esclarecido, inclusive, pelo ex-presidente Lula, num depoimento prestado na Procuradoria-Geral da República. Então, a proximidade era política e era recente. O ex-senador era líder do governo. Então, havia um diálogo sobre as questões próprias daquela função do senador. O ex-presidente Lula não tratava com o senador de nenhum assunto relativo à Lava Jato. Outra questão em relação aí ao que o senhor diz que ele não está tendo direito de defesa, ele está sendo perseguido, é a questão do depoimento que ele deu lá em Congonhas. Em sua defesa, o juiz Sérgio Moro disse que foram dezenas de pessoas que também tiveram condução coercitiva. Por que esse caso seria uma manifestação de perseguição? Na verdade, você ter um número elevado de ilegalidades não torna a prática legal. Certo. Então, se houve... Dois erros não fazem uma exatamente. Se houve a reiteração da ilegalidade, essas condutas continuam sendo reprováveis. A condução coercitiva sem uma intimação prévia frustrada, ela não tem previsão legal. Ela configura, ao nosso ver, a privação da liberdade, mesmo por um período curto, ali foram cerca de 6 horas, sem amparo legal. E isso viola não só as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, mas também tratados internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir. Dentre eles, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos da ONU. Então, por isso que essa questão é um dos elementos que nós levamos à ONU. Num caso específico, houve uma volta atrás, que é a gravação do telefonema do ex-presidente Lula com a presidente Dilma Rousseff, que foi feito fora de hora, e ela tinha foro privilegiado, e depois o ministro Teori Zavascki voltou atrás e disse que não serviria como prova aquele telefonema. Isso não deixa satisfeito? Olha, de forma alguma. A autorização para a divulgação das conversas interceptadas foi uma grande violência jurídica. Essa conduta ela é prevista na lei como crime. A interceptação telefônica ela é feita para uso exclusivo do processo. Você não pode divulgar para fins estranhos ao processo, e é isso que ocorreu. Então, esta divulgação, ela configura, em tese, crime, ela deveria merecer uma atenção das autoridades em razão daquilo que aconteceu, só que até agora não houve nenhum desdobramento em relação a esse fato. Mas esse também é um item que nós levamos no nosso comunicado feito à ONU.